Olá a todos, bom dia, bem-vindos a esta série de palestras com Rav Leitman. Bem-vindo, Rav. Também está conosco a Nitza, como de hábito, nessas conversas, e nos juntamos aqui para saber como melhorar a nossa vida, se a vida é boa, para que possamos ir em frente e ter prazer da vida. Vocês juntam-se conosco e nós estudamos em conjunto com Rav Leitman como podemos utilizar a nossa vida de casal para começar a viver bem. Na palestra anterior que nós falamos de como se constrói o amor. Nitza contou-me e nós queremos saber até onde você chegou. O Senhor nos ensinou que através da mente pode-se despertar a sensação e que na sensação se esconde essa sensação que se chama força do amor. E no tempo pequeno que nós tivemos aqui, eu senti como essa imaginação que eu tive, como uma imagem de alegria se constituiu. Então, decidi e verificar o que acontece com essa sensação de alegria. Depois prestei atenção que durante o dia eu não tive cansada e essa alegria se manteve durante todo o dia. Depois fui ao colégio onde eu dou aulas e eu comecei a sentir como esse ânimo da alegria começou a ser transmitido para eles. Foi fantástico de ver como durante mais ou menos uma hora todos ficaram alegres. Todas as pessoas que estiveram em contato comigo, esse espírito foi passado para eles. Foi muito emocionante poder ver isso. Então eu comecei a pensar quem dos meus amigos precisasse que eu passasse isso, e então comecei a ver qual é a relação entre o amor e a alegria. O Rav responde que a alegria é um fato que você está numa situação correta. A alegria é um sinal que você está numa boa situação. Há pessoas que estão contentes porque roubaram ou fizeram coisas más, mas se de boas ações vem a sensação da alegria, é um fato que esse ato terminou de forma correta. Então eu comecei a pensar e percebi que através da mente eu posso despertar a sensação do amor, e podem se despertar forças acrescentadas. Se pode acrescentar também que podemos desejar alguém, tudo depende da cabeça, da mente. Essa fonte é devido que nós começamos como pequenos animais e começamos a receber os valores do ambiente, do pai, da mãe, da internet, da televisão, todo tipo de fontes externas, e eles nos constituem a nós, nos dão valores. E depois, como consequência desses valores, se eu estou ou não, recebo alegria ou não, ou desilusão. Ou seja, é tudo artificial com relação à distinção que eu recebi do exterior, que essas distinções foram inicialmente mentais, mas depois que elas se introduziram em mim como consequência da influência do ambiente, também com relação ao ambiente, eu meço a minha situação e entro numa situação de alegria ou não. Se eu estou de acordo com a valorização externa, então eu estou alegre. Se não, assim eu estou triste. Isso tudo que nós sentimos está primeiramente constituído pela mente, pela captação que nós fazemos, que se constitui uma imagem interna a partir da qual nós podemos medir se é boa ou mal. E não tem algo fundamental, básico no mesmo, mas que tudo depende de como se recebe do ambiente. Por isso que tem pessoas
que moram na floresta e não tem nada. Porque e eles estão felizes, mas com relação aos valores que eles têm, eles estão felizes. Ele está lá e está contente com a sua parte. Essa é a chave com relação à felicidade. Como nós podemos desenvolver isso? Se nós queremos desenvolver esse processo de se ver atraído por alguém, eu pergunto isso por quê? Porque essa força de querer alguém, isso vem de forma espontânea no princípio e depois, aos poucos, começa a desaparecer. Que não tem a mesma intensidade, porque isso de forma natural não fica na pessoa por muito tempo. Isso está verificado pelos biólogos, é um hormônio que nós segregamos por 3 anos no máximo, ela existe entre nós. E quando nós além disso podemos renová-la, esse hormônio, nós podemos recebê-la externamente. Então, essa sensação pode ser renovada em um pouco, mas de forma natural. Isso dura um período de 3 anos e é como se fosse suficiente para que o homem fique com a mulher, para que ela dê nascimento e depois possa amamentar. Porque depois dessa idade, o bebê já é uma criança pequena, como se ele pudesse continuar sem os pais. Ou seja, a natureza nos conecta, coloca na relação o pai, a mãe e a criança. E por isso aqui nós vemos aqui agora, nesses tempos, com todos os incômodos e incômodos que tem aqui, mas isso muda de acordo com o período, mas é referente à nossa biologia, de acordo com que nós podemos despertar essa força de forma nova. E depois passamos por um trabalho mental que possamos despertar isso de alguma forma. Nós podemos despertar, como o senhor falou, na situação anterior. Na situação anterior, o senhor falou que nós temos que imaginar como são as coisas na situação completa. E daí, a partir daí, a sensação começa a ser construída. E a partir disso, você se dirige ao seu par. O mesmo nós podemos fazer aqui. O que quer dizer aqui? Para despertar a força de atração do casal. Na força de atração, com relação ao casal, pode ser que tenha problemas físicos, fisiológicos, mas eu não acredito que aí está o problema especial. Essas são situações especiais. Mais de 90% dos casos são problemas psicológicos. Por isso que aqui nós temos que saber como despertar essas coisas. E aqui tudo é um jogo. Se é psicológico, está nas nossas mãos. Então nós podemos nos ocupar e tratar disso, que essa relação tem que estar, nós temos que despertá-la sexual entre o homem e a mulher, porque isso lhe dá a sensação às pessoas que eles estão relacionadas. Sem isso a família não existe. Pode até existir de uma forma formal, mas nós não falamos desse caso. Nós temos que aspirar que tenha uma relação permanente, que eles se recebem entre eles como se fosse um compromisso, porque sem essa comunicação fisiológica não tem a sensação de algo compartilhado. Por quê? Porque assim nós estamos construídos, um sexo com relação ao outro sexo. Assim eles foram feitos. Senão eles não sentem que pertencem à mesma célula, chamada família. E se eles não querem? Se eles não querem, nós temos que fazer com que eles queiram. Isso tem que ser, de alguma maneira, não importa qual, até a idade mais idosa, ele tem que eles se sintam abraçados, não importa o que.
Nós temos que chegar, que tenha um contato mais próximo entre os corpos também. Por quê? Porque eles pertencem ao que é o casal nesse mundo. Nós imaginamos que nós estamos falando de pessoas jovens e que de repente uma pessoa perde a atração pela outra. Isso é tudo um jogo na cabeça e não é em outro lugar. Nós sabemos que podemos, através de uma instrução, dar algum tipo de valorização que de repente ele quer uma ruiva, uma gorda, outra que é magra. Tudo pode estar incluído de fora. Então, porque então não pode ser nesse caso também? E que cada vez ele veja a sua esposa como algo que se renova. Quer dizer que se ele sente que no contato físico com ela tem uma renovação, então não haverá nenhum problema. Que para que essa relação pare, a renovação é porque o nosso problema, cada coisa que acontece conosco na vida, se não nos preocupamos em renovação, ele cai na rotina. E aqui nós temos que nos preocupar com tudo, inclusive no trabalho, nas profissões. As crianças nos dão uma renovação, por isso com eles nós não temos problemas. Mas se eles não crescessem, nós também perderíamos essa renovação com eles. O tempo todo eles crescem, nos despertam e incentivam. Eles fazem nascer uma criança em nós. E isso não dá a nós descanso. Se não fosse assim, o que falta aqui com o casal é o jogo. Por isso nós não estamos interessados um pelo outro. Cada um olha o outro como se fosse o problema. E então o que eles fazem, diz o Oren? Então é como que tem que mudar. Esse é o móvel cada vez. Nós temos que entender essa psicologia humana e em que se necessita, o que podemos fazer algo novo para o outro. Como nós podemos, de alguma forma, entrar em uma magia. Por isso que aqui tem coisas muito interessantes. Nós vemos em muitas culturas orientais os exemplos como a mulher dança na frente do marido, como eles fazem isso em conjunto com a música, como tem um convite, talvez, ou seja, todas as coisas às quais estamos acostumados a utilizar antigamente. Hoje, devido à tecnologia, ao nosso trabalho, ao tipo de vida que são tão superficiais, 50% das famílias, as pessoas, eu não entendo como elas fazem para sustentar esse papel, porque sem uma renovação, uma atração hormonal, sem que se veja uma fonte nova, um prazer novo, as pessoas com um ego tão grande que cresceu nos últimos anos, através dos anos, hoje não sentem nenhuma necessidade da existência familiar. A obrigação faz que isso exista. O que pode ser feito para que o casal seja renovado cada vez? O Senhor disse que eu veja no casal
uma fonte de novo prazer. Isso é o que nós vimos nas conversas anteriores, que vocês têm que renovar as relações entre vocês. O amor, a renúncia, a aproximação. E que o tempo todo o ego vai renovar essa situação. Se vocês trabalham o tempo todo acima do ego, vai acontecer uma renovação. Nós falamos sobre a renovação das situações. Se vocês trabalham na renúncia sobre a sua própria área para poder sentir o outro e quer que o outro se produza mais e mais nessa conexão, como dois anéis que entram um dentro do outro, então nós vamos ver uma renovação permanente, porque o nosso ego cada vez cresce e nos dá desconforto. Então nós vamos ter que trabalhar com isso e resolver. E vamos ter que trabalhar em ajuda mútua. O Warren diz, como esse jogo pode ajudar na atração do casal? Nós queremos estar nesse jogo, numa renovação desse desejo. O desejo agora nos separa porque nós somos egoístas. E novamente nós queremos nos aproximar e fazer uma aproximação pela força. E então nós despertamos um choque e uma aproximação. Nos rechaçamos e nos aproximamos. E com isso, desse distanciamento, dessa aproximação, nós cada vez damos nascimento a uma mudança de situações. Então, essa mudança nos dá uma mudança interna das relações, assim em todas as relações, assim também no sexo. E como consequência disso, que nós tivemos algum sucesso, nós vamos querer também esse acoplamento físico. E isso é uma consequência do que alcançamos. Por acaso, também uma ação oposta pode acontecer. Nós, de uma forma inconsciente, despertamos confrontos na família e depois alegremente completamos as coisas. Perceba como acontece com os animais. Por exemplo, os leões. Até onde é difícil entrar no acoplamento entre eles, como eles brigam. E depois eles completam a situação. E isso é para despertar essa atração. Você tem que despertar uma força oposta. Sem isso não pode passar. Esse é o jogo, que também está em cada coisa. Que você tem que despertar essa força negativa para poder sentir o gosto da força positiva. Porque na natureza não tem uma força positiva. Toda a natureza é o instinto do mal. Então, para despertar a conexão, você desperta o instinto do mal. Eu dou um exemplo, um casal comum, que tem discussões normais, confrontos. Com o tempo, também a atração física ficou perdida. Digamos que isso acontece com uma das pessoas do casal. Tem confrontações em abundância. Agora vamos ver um outro casal. Eles começam num processo de aproximação, como o Senhor nos explicou. Vocês falam sobre essas brigas, utilizam esses mesmos confrontos, inclusive desse trabalho, despertam-se confrontações, mas esses confrontos são direcionados
por vocês mesmos, que vocês entendem o que acontece, vocês têm consciência disso, sabem que tem que acontecer essas coisas, isso está abaixo, sob o governo de vocês, e acima dessas brigas, vocês constroem um terreno compartilhado. E aí vocês sentem até onde estão contrários e até onde vocês estão conectados porque pertencem a uma mesma estrutura. E isso é o que os atrai a um acoplamento físico. Por que do outro casal não acontece isso? Porque ele não completa, não tem a necessidade. Essa confrontação, eles diminuem toda essa atração. Como um pode usufruir do outro se o coração não está com ele? E em troca aqui sim, você tem os dois lados, que um completa o outro. Então o Senhor me diz assim, um casal onde os seus confrontos diminuem a atração física, então sua vida descende até talvez a separação, e um casal inteligente, esse mesmo material que o senhor chama de confronto, eles podem usar para aumentar a atração, que também vem para uma atração física maior. Ou seja, todo instinto do mal é para transformá-lo ao bom instinto. Assim, nós estamos construídos, temos que ser sábios e utilizar dessa maneira. Eu quero ser sábio e entender o que o Senhor me fala. Quando vem essa confrontação, como eu posso usá-la de uma forma boa, eu percebo que tem um caminho inteligente e um não inteligente, onde eu vou com a vida normal. O Ravi diz que ele está dizendo uma frase, desculpem, não entendemos. Vamos construir-lhes o ora em um exercício. Agora se desperta uma briga, dá um exemplo, o Ravi diz. Ativar essa força e mostrar. Nós aprendemos isso durante os anos e de todas as formas as pessoas não se divorciam. Eles aprendem isso como consequência da experiência. Eu vejo da minha relação com a minha esposa que de repente eu preciso disso. Eu preciso me brecar, me calar. Eu pergunto, mais que isso, Oren diz. Depois, isso pode ser transformado em bem. Isso pode continuar até um último momento da vida. Se assim não é que vocês se acostumam e estão conformados com a forma automática das mudanças da vida e que instintivamente vocês já se habituaram e já sabem como fazer quando acontecem essas situações. Eu não sinto aqui a ordem das situações. A ordem das situações é que você está o tempo todo despertando um mundo lindo. Que bela família, que boa mulher eu recebi. E isso é bom dizê-lo em voz alta. Isso é um exercício, e o Ravi diz que grande você é, que bom pai você é, que sábio você é. Pode ser justamente o contrário, mas você com isso começa a ser comprado. É bom que trabalhe sobre você e que você trabalhe sobre ela. É importante que você fale o que falta no outro. Nós vemos
os sábios, os mais belos e os que mais têm sucesso. Isso é importante. O que você precisa? Com que padrão você vai comparar? Aqui não tem nenhum instrumento de medida verdadeiro, mas tudo nós é que determinamos. Então, se nós determinamos que o outro é o mundo completo, então assim será. Tudo tem que ser entendido, que nós aqui vamos nesse jogo e temos que nos sobrepor. Por isso tem que ter um apoio do ambiente, tem que ter um apoio desde meio que de lado, então você vai ver que pode ter sucesso. Na verdade, às vezes acontece o contrário. No momento que eles brigam, a mulher coloca a culpa no homem, então se desconecta. Pode acontecer também dos dois lados. O Ravi diz, também o homem, mas a mulher talvez tenha uma tendência para completar as coisas. Mas com relação ao homem, tem que trabalhar sobre ele. E tem que ensinar a mulher como trabalhar sobre o homem, que definitivamente é uma pequena criança. Ela tem que como valorizá-lo. Ela faz um trabalho de mãe. Eu não vejo nenhum problema dessas coisas que nós falamos, dessas regras. Perguntem-me, eu não tenho que adicionar. O senhor fala aqui que começa através de um jogo recíproco, onde você faz elogios e diz que ela é grande, linda, Nós não fazemos isso como se fosse só isso, mas eles fazem um curso, eles têm instruções permanentes e tem outros casais com eles, dessa forma trabalha. Eu quero saber como esse processo pode renovar essa atração sexual. Eu começo a valorizá-la e ela começa a me valorizar, porque cada um é uma fonte de prazer para o outro. Quem me diz que eu sou grande, lindo e bom? Olhe se é você mesmo, como você desfruta apenas imaginando que é assim. Se pode agregar, diz o Rory. Por isso, com delicadeza, tem que ensinar como acariciar e tocar um pouco um no outro. Aqui tem um jogo muito profundo que nós jogamos contrário ao ego do próximo. E a partir disso, nós o ajudamos a elevar-se acima do seu ego. Fazemos com amor, que sobre todos os delitos serão cobertos com amor. Se eu me relaciono com amor, eu dou a força para que ele possa se elevar. Eu lhe dou dessa forma um exemplo de como ele pode fazer o mesmo com relação a mim. Ele vai fazer isso também comigo, vai aprender isso, e isto não é um jogo. Isso será de verdade, relações verdadeiras. Por que não? Quem vê a verdade? Eu olho para eles e eles não viram. Assim, eu vejo de acordo com os padrões que eu tenho. Aqui nós falamos, tem duas etapas. Uma primeira etapa é dizer como você é bonita, você é boa. Essa é a primeira etapa. A segunda fase, que o Senhor diz, como consequência dessa interação entre as pessoas, o Ravi diz, vai chegar uma atração física, porque eles perguntam que tem uma aproximação, uma renovação e tem um flerte. Eu não entendi, Zizuaren. Aqui você sentiu o tempo todo que você tem uma preocupação com uma mulher nova.
é porque você se sobrepõe ao seu desejo o tempo todo, isso se renova, acontece uma nova situação. Orem diz, eu não entendi. Procura fazer isso na sua vida, você vai ver que é assim. Então você verá também que ninguém na vida, se você vê como você se confronta com todas essas coisas na vida, vai ver que não falta esse tipo de jogo. Então, você não vai poder fugir para outras mulheres, porque você vai ver nas outras mulheres apenas um animal, que falta esse jogo, que te valorizam, que precisam de você como um homem, como um macho, em todos os aspectos. O que quer dizer que te honre e respeitam como um homem? Não importa, em todos os aspectos, valorizam você muito. Não tem mais que você em todas as coisas. O Senhor fala aqui que tem como se fosse um documento de segurança. Claro, Ravi diz, não está claro que isso inclui todas as coisas. O Senhor diz que através dessa técnica a pessoa pode se assegurar que seu par esteja conectado com ele. O Rav diz seguro? Porque aqui tudo depende de como você está relacionado com a pessoa. Se você vai começar a preencher o seu ego, fazer dele uma pessoa grande, você constrói um instrumento de recepção que ele fica o tempo todo ansioso. Pega uma criança pequena, põe ele do seu lado e conte, colocando a mão na sua cabeça, onde isso é bonito, ele vai te olhar com os olhos, assim. Você já viu isso alguma vez? Sim. Bom, isso com uma criança. Mas o que acontece com o casado? Diz o Ori. Também o mesmo, Ravi diz. Assim, ela vai se sentar do seu lado. Nós somos construídos assim, assim é a natureza. Então, de agora em adiante, depois desse cenário, o Senhor falou antes que havia uma fase onde o próximo, que eu tinha que vê-lo como uma fonte de prazer, porque essa sensação, diz o Rav, ninguém vai te dar prazer no mundo, todos querem te usar, inclusive de uma forma brutal, e aqui e tem alguém que te honra, que está entregue a você, que te sustenta, mas isso tem que ser de uma forma recíproca, senão vai acontecer o desprezo. Tem que ser amor absoluto. E o que acontece? Se tem um amor absoluto, que não depende de algo, então eu começo a desprezá-lo. Então eu não me importo como eu me relaciono com ele. Passa para o outro lado, o meu ego, ele faz um cálculo assim. Isso que é o que sempre acontece. O que acontece com os pais, que amam os filhos de uma forma. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Que vocês façam isso de uma forma recíproca, que está claro para os dois que os dois se elevam sobre si e estão em mudanças de situação. Agora, porque esse processo no qual eu sinto que ele me honra e me valoriza, como o Senhor falou, vamos ver se podemos ver isso em cadeia
como isso pode me renovar a atração física. E isso é uma das atrações. Você verá que é algo novo, que é algo que te atrai. O que quer dizer algo novo? O Ravi responde que essa mesma mulher, esse mesmo corpo, tudo será como se fosse novo. Porque o Warren diz, seguro, diz o Ravi, porque assim também é a relação, por exemplo, entre a Shekhinah e o Criador. O que quer dizer, na mesma mulher e no mesmo lugar. Nós fazemos o tempo todo um zivug de Aká como a Ruth. E aí o tempo todo se renova. O que eu agora faço com você é te transmitir essas mesmas ações como se fosse de uma forma animal. Então eu vou repetir, porque se eu faço essa interação, entendo que isso tem que ser de forma recíproca, porque eu passo a ver nessa mulher algo que se renova a cada dia, diz o Ravi. Agora, se eu vejo que se minha mulher se renova todos os dias, por que a atração física também se renova? E eu tenho que aspirar vê-la renovando-se, e como consequência pode acontecer uma atração nova. E exatamente com respeito a ela, não tem outra mulher. Por quê? E também o Ravi diz, você vai receber com ela um prazer maior e mais elevado. No prazer, digamos, físico, corporal, também vai somar o que é o prazer humano. E vai somar-se aí também o prazer espiritual. Aqui tem uma agregação importante do que essa união. E um entra dentro dos prazeres do outro. Vocês de repente vão começar a sentir como pode ser que através da unidade dos corpos, pode ser que venha um prazer muito mais elevado. Algo que desaparece, mas está dentro disso, como se tivesse uma partícula da luz superior. Por quê? Porque nós fizemos isso acima do ego, renunciando para a conexão, para a união, unidade. E nós queremos acrescentar essa unidade corporal à nossa própria unidade. Eu não tenho palavras, mas é algo que está claro. O que o Senhor contou é algo novo. Não temos que explicar essas coisas. O Ravi diz, as pessoas não têm que saber disso, porque isso pertence a uma sabedoria que está acima. É importante, o Warren diz, o Senhor diz, as coisas são revolucionárias. O Ravi diz, eu não entendo muito bem a vocês. Nós falamos aqui, nós damos apenas uma instrução. E numa instrução não tem tanto tipo de perguntas. Eu digo, vocês fazem assim, assim, e as pessoas fazem. E vocês entram aqui como uma questão teórica. Na verdade, aqui o Senhor é um instrutor e aqui o Senhor nos ensina. Então eu quero perguntar. O Senhor me explicou que eu tenho a possibilidade de adquirir uma segurança que o meu Pai estará comigo. Agora, é como que o Senhor quer me ensinar o que eu tenho que fazer para que cada vez eu encontre uma nova mulher. Então eu pergunto, não na teoria, mas na prática, para chegar a esse lugar,
Eu quero como posso fazer um exercício de como cada vez eu terei uma mulher nova na minha esposa. Isso é a sua anulação. Agora eu faço uma pergunta muito específica. O Senhor falou que todo o assunto está em que se você vê cada vez uma mulher que se renova, você vai ter com ela atração e tudo depois vai se organizar. Então agora eu quero um exercício, como eu a cada dia posso ter uma nova mulher. E eu posso fazer de forma concreta para sentir isso. Qual é o exercício? O Rabi diz, nós falamos sobre isso em várias conversas que nós tivemos nas anteriores. E agora que nós começamos a falar de repente o que é algo, a relação sexual, vocês pensam que é algo novo, como consequência do que é a renúncia que nós falamos antes. Claro que vocês chegam de uma forma natural, que isso dá uma volta, gira e também se renova, o que é o acoplamento físico. Como vocês renunciam com relação a todas essas coisas em casa, com relação a ela, e ela faz com relação a você, e um trabalha ajudando reciprocamente um ao outro. Também aqui vocês se anulam para estarem mais conectados um com o outro. Em consequência, vocês começam a valorizar essa conexão. E isso começa a ser algo mais interior. E em cada um de vocês, o ego vai mudando o tempo todo. Tem é como se fosse uma máquina que faz esse turbilhão entre vocês. Se vocês estão trabalhando reciprocamente dessa forma, começarão a sentir que a força da vida os vira em forma conjunta, desperta todas essas funções, que isso vem de uma só fonte, como vocês estão jogando um como o outro, na frente e atrás, à direita e à esquerda. Então, vocês verão como o tempo todo vocês se renovam. E não vai ver a pessoa que está em frente de você. Você vai ver algo novo. Então você não olha tanto o corpo. Você começa a ver uma imagem mais interior do outro, o que muda. Como nós, em geral, vemos uma imagem da pessoa, nós não vemos o seu corpo. E o resultado é que aqui tem que você encontrou dentro da sua vida um jogo, que a partir dessas mudanças você encontra uma fonte para o preenchimento, que nenhum outro lugar na vida você recebe isso. Mas essas coisas tem que passá-las em exercícios, em workshops, em casa, voltar a falar dessas coisas. Então a pessoa vai adquirir. Eu busco todas essas interações da que o Senhor nos fala, construir entre nós uma boa relação. Digamos, ao invés de ruim, uma relação boa. Mas hoje, de forma concreta, nós tentamos desenvolver instrumentos e exercícios práticos. Teóricos não. Coisas teóricas não me importam. Aqui nós vemos o que é a realização. Traga sua esposa, eu vou ensiná-la. Fala com ela. Eu escrevo aqui, eu falo com ela em casa.
O Ravi diz então, diga a ela até onde ela é especial, até onde ela é profundo nas suas qualidades, até cada um é. Aqui tem que se relacionar não como uma criança pequena, mas como uma criança grande, como se fosse falar. Aqui tem que inflar o outro até que ele se sinta de verdade nessas mesmas definições que eu comentei. Como consequência, ele vai se sentir, ou ela, completo. Dentro dessa plenitude, tem que se relacionar comigo em resposta com as mesmas qualidades, com o mesmo tipo de relação que eu me relaciono. Você também é grande, você também é especial. Às vezes eu me impressiono com você de uma forma nova. Até você sente até onde você o obriga. Ele sentirá então segurança e também sentirá um impulso para demonstrar. Então aqui você começa a atuar como mulher, até onde você gosta dele, você o espera, você tem prazer de cada coisa que vem dele. Ou seja, por uma parte, inflar o ego até onde seja possível, de uma forma que seja delicada, isso com relação a ele. E com relação ao trabalho da mulher, até onde você quer receber algo, e o que você espera desse homem pleno. E eu não acredito que aqui tenhamos que adicionar algo. Como o tema, o assunto como Malhut tem que jogar com relação a Zerampi. Tudo isso é estudado das raízes superiores. E isto, claro, que obriga, compromete o homem de estar em tudo que seja possível uma doação com relação à mulher. E o que aqui é a renovação? O que ela contou sobre você é uma renovação. E como ela quer estar relacionando-se com você, também é uma renovação. A maior parte do trabalho é o trabalho dela, é o trabalho da mulher. E eu penso que é algo bom que isso esteja organizado dessa forma desde a natureza, porque ela está pronta para isso. Mas para os homens, nós temos que dar a eles um pouco de cabeça e mente o que a mulher faz com vocês, que para que não entre numa situação de desprezo, e senão ela, com relação a você, como ela construir uma nova família, um novo casal. Eu penso que todo o resto é algo que será claro como consequência da experiência, que tem que passar por essas coisas e ver. Eu, na minha vida, estive o tempo todo aprofundado em acoplamentos profundos e superiores, mas como consequência disso eu entendo como as coisas têm que ser. Qual é a importância? Essa questão, desculpe, não deu para ouvir. O senhor ressaltou antes que é muito importante para a construção. Se você fala de Zuhav,
sobre as pessoas, não como animais. Os animais, sim, estão juntos uma vez por ano, fazem um acoplamento e continuam a sua espécie. E tudo isso acontece de forma instintiva. Eles olham um para o outro e depois de uma semana se esquecem. As pessoas estão em outra situação. Porque isso acontece? Porque nós precisamos o tempo todo ter uma família fixa, não como os animais que se acoplam e na maioria dos casos nós vemos que os pais não conhecem os seus descendentes. A natureza organiza essas coisas dessa forma, não, mas nós não. Nós pertencemos ao nível humano e precisamos dessa unidade, por um lado, para dar continuidade da espécie, e precisamos estar juntos para que essas crianças cresçam até que eles sejam adultos. E eles precisam de exemplos de pai e de mãe para se desenvolver. E nós precisamos dar-lhe um ambiente. E para dar um ambiente, não é como um bezerro que nasce, que depois de alguns dias ele fica nas quatro patas e corre atrás da mãe. Conosco não é assim. A criança tem que adquirir um monte de coisas que ele não adquire da mãe de forma instintiva. A pessoa, tudo que é a parte humana dela, precisa da família, amigos, ambiente, ele precisa de exemplos, ele precisa de muitas impressões do ambiente. Se ele está unicamente com a sua mãe, como a mãe pode satisfazer todas essas coisas que ele precisa? Nós então vemos que para que tenha uma continuação da espécie, para seguir com as próximas gerações, nós vemos que precisa que a pessoa tenha que existir numa sociedade mais ampla, onde está o pai e a mãe, os avós, e assim, onde cada um entrega ao outro, até que nós chegamos aos nossos dias, que a pessoa precisa do mundo todo. Sem as relações sexuais entre o pai e a mãe não são boas, e isso influencia o que é a constituição da pessoa como humano. Eu não preciso estar 10, 15 anos com uma mulher. O senhor comentou agora qual é a diferença entre os homens e os animais. E o senhor falou que para uma pessoa poder crescer é uma tarefa diferente, que precisa de muito tempo. E que a diferença que tem com os animais, eu não posso entender. Se o senhor pode me conectar o que é a educação de uma criança na célula familiar com as relações de boa forma sexuais entre o homem e a mulher. O Ravi diz, se não há uma boa relação sexual entre o homem e a mulher, então não tem família, porque essa é a relação mais forte que tem nas pessoas, de todas as formas de vida. Se não tem uma relação entre o sexo e o sexo, não tem a continuação da vida. Nos animais, de forma instintiva, passa para fazer a continuidade da geração. E para continuar a vida de forma conjunta. Não olhe a nossa vida, porque o tempo todo teve causas de outro tipo. Se eu não posso existir sem os meus parentes, sem a minha família, eu preciso todas essas coisas para poder existir. Até agora foi assim.
Agora, na nossa situação atual, nós podemos existir sem uma família. Porque antes, quando eu estava doente, eu ficava velho, eu precisava da família. E nos últimos 50 anos, que tudo se transformou em integral, não. Mas não olhe para isso agora dessa forma. Isso que está arruinado e descomposto, e nós temos que corrigir. Que o homem precisa de um ambiente permanente. Por quê? Porque ele é tolo. Ele não pode, sem vestimenta, sem aquecimento, milhões de coisas. Apenas o ambiente que o homem ajuda o homem e que vão e tenham um sustento um do outro. E também na educação da criança. A criança que cresce precisa de 15 anos para poder crescer. Não é como um animal que nasce e já sai andando. Mas ele precisa crescer para poder crescer. Por isso nós não precisamos de uma estrutura onde ele possa crescer. Porque a mulher não pode satisfazê-lo de forma individual. Nós agora construímos coisas que as mulheres podem satisfazer as coisas para as crianças, mas isso não é natural. Nós chegamos através disso como consequência do que está arruinado, do que está descomposto. Eu lhe dou duas imagens, tem a casa A e a casa B. Essa é a casa A e essa é a casa B. Eu explico, diz Warren. Eu darei um exemplo de duas famílias diferentes para construir alguma coisa. No exemplo, tem o pai e a mãe e tem vários filhos. E tem relações boas e também relações sexuais entre o homem e a mulher que são boas. No segundo exemplo, na segunda casa, tudo a mesma coisa, apenas que as relações sexuais não são boas. O Ravi diz, então não tem uma relação boa entre os pais. E isso, como consequência, influencia todas as outras coisas. Por quê? Porque essa é a fonte da vida. De alguma forma, eles têm que estar de acordo entre eles na sua relação corporal. Isso é obrigado. O Senhor fala que se não tem uma boa relação sexual, isso isso testemunha que não tem uma boa relação? Sim, diz o Ravi. Nós temos que chegar a uma situação que as pessoas se relacionem em todos os âmbitos da sua natureza. Eles têm que sentir que tudo é um conjunto, que é bom estar juntos. Descreva-me como isso influencia as crianças. Mostra-me isso em cada casa, em cada caso. Para as crianças, isso lhes dá também consequências para toda a sua vida. Mas eu te digo, nós não podemos pegar exemplos do que é a nossa geração, porque há 50 anos, hoje em dia não tem família. Cada um senta-se com o seu próprio computador. O tempo terminou para nós. Terminamos, vamos fazer um resumo. Não vai acontecer nada se nós não trabalhamos com o homem e com a mulher para que tenham um acoplamento correto entre eles e que eles possam receber, para que voltem a relações familiares, humanas, em troca de ter relações com os computadores. Obrigado, Highlight, obrigado, Nitsa, obrigado a vocês que estiveram conosco. Nosso programa conclui, termina, bom dia.